Olá, sou o professor Paulino da disciplina de matemática. Hoje nós estaremos estudando porcentagem. Vamos aqui estar fazendo uma pequena revisão sobre porcentagem. É algo que não é mais desconhecido nosso, a gente já estudou em algum momento da nossa vida acadêmica. E aqui nós vamos aproveitar aqui esta aula apenas para fazermos algumas considerações a respeito de porcentagem. A gente vai definir, a gente vai ver como que a gente calcula uma porcentagem, né, com regra de 3, aplicando apenas cálculo de multiplicação. E também nós vamos até onde tem porcentagem com aumento e porcentagem com desconto. Esse é o nosso programa da aula de hoje. Bom, porcentagem. Se você dá uma observadinha aqui, pessoal, tem uma pequena teoriazinha a respeito. Tanto faz, você pode chamar porcentagem ou você também pode chamar percentagem. Tudo é a mesma coisa. Representa uma razão. Olha só, pessoal, revisando aqui o que a gente já estudou, né? Desde o 6º ano. Representa uma razão cujo denominador, né? Se falou em denominador porque é fração, é igual a 100. E indica uma comparação de uma parte com o todo. Como assim, professor? Indica uma comparação de uma parte com o todo? É o seguinte, quando ele diz comparação de uma parte com o todo, vamos fazer a leitura desse trecho aqui que eu vou fazer uma explicação a respeito disso. O símbolo é esse símbolo aqui, ó, né? Ele é usado para designar a porcentagem. Ok? Então, se nós quisermos representar alguma coisa em forma de porcentagem, algum número, nós utilizamos esse símbolo aqui, certo? Um valor em porcentagem pode ainda ser expresso na forma de fração centesimal, que é aquela fração que o denominador é 100, ou pode ser representado ainda como sendo um número decimal. Esse número decimal é caso você queira fazer a divisão disso aqui, ó, da fração centesimal. Se você dividir a fração centesimal, o resultado vai ter que ser na forma de número quê? Decimal. Quando ele diz que a porcentagem é a comparação de uma parte com o todo, por exemplo, vou explicar bem aqui, ó. Exemplo, se eu digo assim, aqui ó, isso aqui eu estou representando aqui a porcentagem. Se eu digo 30%, o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu quero que a gente compreenda? Que 30% ele designa o seguinte, o todo de alguma coisa sempre vai ser o 100%, certo? É o todo, tá bom? Quando a gente está estudando fração no 6º ano, é como se você pintasse toda a figura. Bom, desse 100, eu só quero representar 30 de um total de quanto? De 100. Então, eu estou apenas fazendo uma comparação, né, de uma parte, que no caso aqui é o 30, com relação ao todo, que é o 100%. Então, 30% corresponde a 30, né, de um total de 100, que é representado pelo nosso todo, ou 100%. Bom, vamos olhar aqui para esse quadro ilustrativo e observemos o seguinte, aqui estão os números que estão representados em porcentagem, aqui são os que estão representados em razão centesimal, e aqui são os que estão representados na forma de número decimal. Por exemplo, 1%. Isso quer dizer que do total de 100, eu só vou querer 1. Então tá aqui, ó, 1 sobre 100. Se você fizer a divisão de 1 sobre 100, você vai obter o número decimal 0,01, ou seja, 1 centésimo. 5%. Do total de 100, eu só quero 5. E quando você fizer essa divisão aqui, ó, você vai obter 0,05%. Então, só para que você compreenda, para você representar uma porcentagem, você pode estar representando ela de que maneira? Na forma de razão ou então na forma de número decimal. Tranquilo?
Vamos seguir adiante. Bom, aqui vai ser um pouco mais rápido, porque isso aqui é uma revisão, tá bom? Não vamos aqui entrar em detalhe, aquela coisa toda, até porque a gente não tem tanta dificuldade aqui nesses cálculos. Como calcular a porcentagem? Pessoal, essa porcentagem ela pode vir de diversas maneiras. Calcular a porcentagem de uma quantidade, saber quantos por cento de uma quantidade representa de outra, e assim sucessivamente. Vamos observar aqui, por exemplo, esse item 1, calcule 30% de 90. Professor, como é que a gente vai fazer aqui o cálculo de 30% de 90? Bom, eu costumo, pessoal, dizer o seguinte, que para você, isso aqui é porcentagem, de uma quantidade. A quantidade aqui é 90, e você quer saber quanto que vale 30% dessa quantidade, que no caso é 90. Basta que você faça uma simples multiplicação. Você vai pegar a sua quantidade, sempre você vai fazer assim, ó, e multiplicar pela porcentagem. É interessante que a porcentagem aqui agora você coloque na forma de fração. Mas isso não quer dizer que você não possa colocar na forma de número decimal. Pode sim. Você ia colocar 0,3 e ia multiplicar. Por que eu faço assim, gente? Eu faço assim para facilitar na hora das contas, porque esses zeros aqui, ó, como é produto, eles podem ser cancelados, né? Dependendo da situação. Eu posso, por exemplo, cancelar esse zero aqui do 30 com esse zero do 100. E ainda posso cancelar o zero desse 90 com o outro zero do 100. Na prática, o que sobrou para a gente multiplicar foi só 9 vezes 3, que é igual a quanto? 27. Pronto, pessoal. Então aqui nós já descobrimos que 30% de 90 equivale a 27. Então, se você tiver, calcule a porcentagem de alguma coisa. Então, você pega essa coisa, né? Falando aqui a grosso modo, que aqui no caso é 90, e multiplica pela porcentagem. Se quiser colocar na forma de fração, coloca do jeito que eu fiz aqui. Item 2. 90 corresponde a 30% de que valor? Cuidado, pessoal, isso aqui não é igual à primeira, tá bom? É diferente, ou seja, eu tenho um valor, que aqui é desconhecido, e esse valor vai observar o seguinte: 90 corresponde a 30% de algum valor que nós não sabemos. Então, aqui eu vou utilizar uma regra de 3. Eu quero descobrir esse valor, então eu tenho aqui, ó. Então eu tenho aqui o valor que eu não sei, e aqui eu tenho uma porcentagem. Seja qual for esse valor, gente, ele vai ser o todo. Então esse valor tem que ser o quê? 100%. Onde o 90 vai corresponder a quanto? A 30. Você pode muito bem fazer isso aqui, forma de regra de 3. Que valor onde o 90 corresponde a 30%? Não sei, vamos descobrir agora. Vamos fazer aqui uma pequena proporção. X está para 90, assim como 100 está para 30. Aí você pode tirar esse zero aqui do 100 e esse zero aqui do 30. Aí você vai trabalhar só com 10 terços. Então o que acontece aqui? Seguinte, você pode utilizar produtos meios, produtos extremos, que não vai ter problema algum. Eu vou utilizar produto dos meios vezes produto dos extremos. 3 vezes x, vou fazer isso aqui, ó. 3 vezes x, 3x. E vou fazer 90 vezes 10, isso aqui equivale a 900. Deixa eu só ajeitar aqui esse 900 aqui que ficou estranho. Equivale a 900. X vai ser igual a 900 dividido para 3. Então aqui você tem que x é igual 9 dividido para 3 são 3. Então, ó, tá aqui. Então, pessoal, nós descobrimos que 90 corresponde a 30% de qual valor?
de 300. Então, se você for calcular 30% de 300, obviamente você vai ter que estar descobrindo que valor? 90. É isso que eu estava querendo explicar para você, tá bom? Então vamos lá. Item 3. Item 3. 90 corresponde a quanto por cento de 300? Bom, esse item 3 aqui, você poderia, né, caso queira, ou caso quisesse, fazer igual ao item 2, fazer uma regra de 3. Não teria problema algum, você ia encontrar uma resposta do mesmo jeito. 90, não é 90%, é 90. É quantos por cento de 360? Só que nesse caso aqui, gente, é bem mais fácil você fazer a pergunta. Tipo, o meu todo aqui é quanto? 360. Desses 360, eu quero saber em porcentagem a parte 90. Então, basta você fazer a seguinte pergunta. 90 corresponde a quantos por cento de 360? Então, você deve lembrar daquela propriedade que transforma qualquer fração em porcentagem. Então, vamos lá. Vamos transformar essa fração aqui em porcentagem. Para facilitar, eu vou simplificar ao máximo, tá bom? Então, eu tirei esses zeros. E ainda ficou 9 sobre 36. Pessoal, eu ainda não quero trabalhar com 9 sobre 36, porque ainda vai me dar trabalho. Vou simplificar tudo por quanto? Por 9. E vou simplificar tudo por 9. Então, isso aqui equivale a quanto? A 1. 36 dividido para 9. 4. Minha gente, agora, ó, 90 sobre 36 é a mesma coisa de 1/4. Isso aqui, ó, só você olhando você já vai saber que isso aqui é 25%. Mas, enfim, vamos verificar aqui com calma. Como transformar 1/4 em porcentagem? Sempre você vai fazer o numerador vezes 100 e dividir pelo denominador. 1 vezes 100, isso aqui é 100. Quando eu divido por 4, isso aqui equivale a 25. Observe que a resposta ele quer em porcentagem. Então, isso significa, gente, que o 90 corresponde a 25% de que valor? De 360. Ok? Vamos continuar? Então é o seguinte, vamos para frente aqui. Ó. Porcentagem com aumento e porcentagem com desconto. Bom, pessoal, aqui ó, tá bem miudinho, mas o que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar cada item desse aqui e responder de forma separada, tá bom? Ó, exemplo 1. Então, vocês observam que agora nós estamos trabalhando porcentagem com aumento e porcentagem com desconto. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou colocar aquele item aqui para a gente responder eles, que ali a gente ficaria sem espaço, tá bom? Exemplo 1. O exemplo é o seguinte. Deixa eu pegar aqui a canetinha de volta. Uma mercadoria que custava R$450 sofreu um reajuste de 15%, de acordo com a inflação do período. Qual o seu preço atual? Pessoal, isso aqui, ó, falou em reajuste, né? Falou em reajuste, quer dizer que isso aqui tem aumento. Então, isso aqui não é desconto. Reajuste quer dizer aumento, viu, pessoal? Então, o que nós podemos fazer para estar respondendo esse item aqui, que é bem simplesinho. O preço antes era 450, sofreu um reajuste de 15%. Obviamente, esse preço ele foi, né, aumentado. Primeiramente, você vai calcular 15% de 450, ou seja, você vai pegar 450 vezes 15%, você vai calcular aqui só o aumento. Bom, você pode tirar esse zero aqui com esse zero aqui, ó, não tem problema nenhum. E se ainda quiser simplificar o 15 e o 10, você ainda pode, entendeu? É até mais prático. Porque senão você vai multiplicar 45 vezes 15 e o resultado dividir para 10. E também não tem problema nenhum, vai dar o mesmo resultado. Então, ó, 45 vezes 15, aqui só é chato porque tem que fazer essas contas, pessoal, mas vamos lá.
45 vezes 15. Isso aqui é 25, vai 2. 20 com 2, 22. Isso aqui a gente faz rápido, né? Porque todo mundo já sabe. Aqui é 5 e aqui é 4. Então, você vai somar. Então, isso aqui é 5, isso aqui é 7, isso aqui é 6. 25 vai 2. Então, deu 675. Só que você tem que dividir para quanto ainda? Para 10. Pessoal, divisão por 10, segredo, não existe. É só você vir no final do número, que aqui é o 5, e voltar uma casa, que é um 0. Então, 15% de 450 equivale a R$ 67,50. Isso aqui, gente, ó, foi o que aumentou do dinheiro lá. Isso aqui foi o aumento. Então, o preço atual é o preço que era antes, já com aumento. Quanto era o preço antes? O preço antes era 450. Só que como aumentou 15%, aumentou R$ 67,50. Então, eu coloco aqui, ó, R$ 67,50. Aqui vai ser o nosso resultado final, tá bom, gente? Aqui é 7, 5 mais 6, 11 vai 1, e aqui é 5. Então, você acabou de descobrir o seguinte: qual o seu preço final? Tá aqui, ó, que ele pergunta isso aqui. Então, seu preço final é esse, gente, ó. Preço final é R$ 517,50. Então, quando aumentou 15%, em dinheiro aumentou R$ 67,50. Ok? Tranquilo. Vamos aqui para o exemplo 2. Vamos procurar aqui onde é que esse exemplo 2 está. Bom, então você já conseguiu vislumbrar como que a gente faz para calcular porcentagem com aumento e também porcentagem com desconto. Bom, vamos imaginar aqui um exemplo 2, tá bom? Para a gente concluir essa parte aqui de porcentagem com desconto e com aumento. O exemplo anterior a gente viu porcentagem, né, que tem um acréscimo. O preço lá da mercadoria era 450. Quando eu sofri o reajuste de 15%, houve um aumento em dinheiro de 67,50. E aí você somou com o preço anterior. Para a gente não ter que escrever uma questão toda, vamos simular alguma situação. Vamos imaginar, pessoal, o preço. Vamos só criar aqui situações hipotéticas, tá bom? Vamos imaginar o preço de uma bicicleta, por exemplo. Eu gosto muito de bicicleta. Vamos imaginar que o preço dessa bicicleta, vamos pensando aí num preço, tá bom? Uma bicicleta boa, uma bicicleta razoável, né? Vamos imaginar que custe, sei lá, vamos colocar R$800, que tem uma galera que tem uma bicicleta muito boa, né? Muito cara, por sinal. Vamos imaginar aqui um preço razoável, 800. Tá bom? Isso aqui é o preço que está na vitrine, tá bom? Lá na loja. Aí digamos que você resolveu comprar essa bicicleta à vista. Professor, que modalidade de compra é essa à vista? É quando você vai lá e compra logo uma bicicleta, não divide nada, não tem prestação, não tem nada. Se você comprar à vista, geralmente as lojas elas dão desconto, tá bom, pessoal? Elas dão desconto. O que é desconto, professor? Desconto é um valor que você deixa de pagar, como se fosse um bônus para você. Digamos que esse desconto seja de, vamos colocar 12%, que já é um valor muito bom, né? Dificilmente a gente pega um desconto desse num valor desse. Então, paralelo ao exemplo anterior, que você teve um acréscimo, um reajuste, aqui estamos trabalhando com desconto, tá bom? Então, eu tenho o meu valor, né? O valor atual, né, do objeto é 800, e nós obtivemos aqui, hipoteticamente, um desconto de 12%. Então, a pergunta é, qual vai ser o preço dessa bicicleta, né, após esse desconto de 12%? Então, essa aqui é uma situação hipotética que nós estamos criando como exemplo 2. O primeiro passo que você vai ter que fazer é descobrir quanto é 12% de 800. Quando você descobrir, aí você vai retirar o valor dos 800, que vai ser o valor que você vai pagar. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos calcular a porcentagem da quantidade.
800 vezes 12%. Isso aqui é 12%. Por que o professor geralmente faz assim? No meu caso específico, porque eu posso cancelar esses dois zeros com esses dois zeros. E o que sobra, gente, de fato, para multiplicar são 8 vezes 12. 8 vezes 12 são 96. Opa, então, professor, isso aqui é o meu desconto em dinheiro. É o meu desconto, eu vou deixar de pagar R$96. Então, por quanto vai sair a bicicleta? Vou botar aqui, ó, preço final dessa bicicleta. Preço final. O preço final, gente, é o preço anterior com desconto. Quanto era o preço inicial? Era 800. Aí então você coloca 800. Como houve desconto, você vai subtrair. De quanto foi o desconto? Aqui, ó, R$96. Então, conta de subtração, 10 menos 6 são 4. Aqui 9 menos 9, 0. E aqui ficou 7. Vamos só verificar. 4 mais 6, 10 vai 1. 9 mais 1, 10 vai 1. Mais 7, 8. Então, chegamos aqui à nossa conclusão final a respeito do preço dessa bicicleta por desconto. Então, pessoal, tá aqui, ó. Se inicialmente a bicicleta custava 800, e como você pagou à vista e devido a essa modalidade você teve um desconto de 12%, o seu desconto em dinheiro equivaleu a 96. Então você calcula 12% de 800, que dá 96. O preço final é você pegar o preço que era antes e retirar o desconto, que é aquilo que você vai deixar de pagar. 800 menos 96. Então isso aqui equivale a 704, tá bom? Então olha só, gente, você obteve uma vantagem, né? Ao invés de você pagar 800, você pagar 704. Então vou botar a vírgula aqui, ó, para ficar mais correto, ok? Tranquilo? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, né? Vocês tenham observado aqui com calma, com clareza, essa pequena revisão sobre porcentagem. E então, até a próxima. Grande abraço a todos.